Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. As vendas de aparelhos de ar-condicionado disparam e nas ruas o carioca tenta arrumar maneiras para se refrescar. Sorvete, água e sombra. Dá vontade de dormir dentro da geladeira. Muito calor. Crivella inaugura programa que leva ações de conservação aos bairros da cidade. E o craque Ronaldinho Gaúcho é homenageado na Calçada da Fama do Maracanã. Receber essa homenagem é muito importante, muito emocionante. É uma homenagem que faltava aqui para o Maracanã, para a nossa cidade. Não saia daí, a gente volta já. Acompanhe as sessões plenárias da Câmara Municipal do Rio de Janeiro de terça a quinta-feira, de 2 às 6 horas da tarde. Aqui os vereadores usam a tribuna para falar de temas ligados à cidade e também apresentam, discutem e aprovam projetos de lei de interesse da população carioca. Não perca as notícias do Legislativo Municipal aqui na Rio TV Câmara. O Maracanã tem um novo nome na Calçada da Fama. A gente começa esta edição falando da iniciativa do vereador Felipe Michel, presidente da Comissão de Esportes e Lazer da Câmara Municipal do Rio, que proporcionou ao craque Ronaldinho Gaúcho ter o nome dele eternizado na história do estádio. Ronaldinho deixou as marcas dos pés numa placa de cimento, que vai ser colocada no hall de entrada do Maracanã, ao lado de nomes como Pelé, Garrincha e Zico. Dribles desconcertantes. Rara visão de jogo. Gols antológicos. Ronaldinho Gaúcho pertence a um seleto grupo que no futebol costumam chamar de gênio. A carreira que encantou o planeta começou em 1997 no Grêmio, quando ele foi promovido ao time principal com apenas 17 anos. Não demorou muito para ele deixar o Brasil. Na Europa, passou pelo PSG, pelo Barcelona e pelo Milan. Em janeiro de 2011, Ronaldinho Gaúcho voltava ao Brasil para jogar pelo Flamengo, onde disputou 72 jogos e marcou 28 gols em 2 anos. 7 anos depois, em janeiro do ano passado, ele se despediu do futebol. Nesta terça-feira, Ronaldinho voltou ao Maracanã, desta vez para receber a homenagem que faltava. Ele foi eternizado na Calçada da Fama do Maracanã e juntou-se a craques como Pelé e Garrincha. A cerimônia teve a participação do governador Wilson Witzel. A iniciativa foi do vereador Felipe Michel, presidente da Comissão de Esportes da Câmara. Maracanã sem Ronaldinho, eu não sei nem, não tem aquela bochecha sem Claudinho. Então Maracanã sem os pés do Ronaldinho, a visita fica incompleta. Então é um reconhecimento a um ídolo mundial e ele, como brasileiro e como já um quase carioca, e com certeza absoluta é uma homenagem que faltava aqui para o Maracanã, para a nossa cidade. E com certeza ganha a nossa cidade, ganha todos aqueles que vão vir aqui para poder visitar e conhecer o Maracanã. Na conversa que o senhor teve com ele fez alguma revelação? Ele fez. O Ronaldinho hoje ficou emocionado, então é bem bacana. Eu vi o Ronaldinho 2 vezes emocionado na vida, assim, pessoalmente. Uma naquela homenagem que nós fizemos na Câmara, e outra essa hoje aqui no Maracanã. Ele falou justamente isso, falou como é que pode, isso é bacana, né? A gente chegar aqui hoje e ainda ter isso tudo para a gente de reconhecimento pelo nosso trabalho. Ao contrário da maioria, Ronaldinho Gaúcho vai ter um local reservado para os seus pés no Maracanã. Mas nós vamos ter um espaço exclusivo do Ronaldinho, não somente com a placa, mas com alguns produtos que o próprio Ronaldinho doou para o Maracanã, para ficarem em exposição. Vai ficar exatamente onde? Em que parte aqui do Maracanã? Nós estamos avaliando aqui, mas nessa área aqui que vocês estão vendo aqui. Emocionado, o craque que foi eleito 2 vezes seguidas o melhor jogador de futebol do mundo e ajudou o Brasil a vencer a Copa de 2002, disse que não se arrepende de nada na carreira. Não me arrependo de nada. Fui muito feliz, né? Deus foi muito bom comigo, é muito bom comigo. Mas dentro da minha carreira, Deus foi maravilhoso, né? Ele me proporcionou coisas maravilhosas. Então, receber essa homenagem é muito importante, muito emocionante.
Obrigado a todos. Tamo junto. E é um prazer estar aqui. Contem comigo sempre. Obrigado, Ronaldinho. Amo o Rio de Janeiro e contem sempre comigo para qualquer coisa. O governador Wilson Witzel também esteve presente na posse do novo presidente do BNDES, Joaquim Levy. No discurso, Witzel voltou a falar sobre a situação da SEDAI. Disse que, no primeiro momento, pretende manter a empresa sob o controle do Estado, mas admitiu que, no futuro, pode abrir o capital da SEDAI. O prefeito Marcelo Crivella lançou nesta terça-feira um programa itinerante para resolver problemas apontados por moradores dos bairros. Rocha Miranda foi o bairro escolhido para abrir o programa. Cerca de 450 funcionários foram mobilizados para o mutirão de conservação em 50 ruas da região. O programa Cuidar da Cidade prevê ações de poda de árvore, pintura do asfalto, troca de pavimentação e reparo da iluminação. Os serviços são definidos com base nas reclamações dos moradores, a Central 1746. Estamos agora fazendo a manutenção da cidade, respondendo os pedidos do 1746, portanto ligue para nós, quem mais liga é o que está sendo atendido. Nós estamos fazendo poda de árvore, estamos limpando os bueiros, consertando as calçadas, tapando o buraco, melhorando as clínicas de família também, enfim, todos os serviços da prefeitura que tem no bairro é o que nós estamos devotados, dedicados a melhorar. Começou em Rocha Miranda, mas vai por toda a cidade. E o nosso assunto agora é o forte calor que não dá tréguas no Rio de Janeiro. As vendas de aparelhos de ar-condicionado já aumentaram 10% em relação ao verão passado. E quem enfrenta a alta temperatura nas ruas tenta se refrescar como pode. Rio, 40 graus? Isso é coisa do passado. A sensação térmica deste verão tem chegado perto dos 50 graus. Dá vontade de dormir dentro da geladeira. Muito calor. Escolher uma roupa para trabalhar é o primeiro desafio do dia. Gostaria de botar bem, fresquinha, mas devido ao trabalho não dá, querida? Aí tem que vir bem comportada, Mas e quem não pode usar vestidinho? É difícil enfrentar um paletó desse num verão desse. Se eu trabalhasse na rua, com certeza eu não usaria, não. Desci porque deu uma sentada aqui, eu já estava com ele, aí. Mas se eu viesse para ficar mais tempo, eu com certeza teria tirado. Vontade de botar um short, Mas fazer o quê? Vai ter que ir descalço. Os internautas deitam e rolam nos memes que ironizam as altas temperaturas. Não tem jeito, o ar-condicionado é mesmo o melhor amigo dos cariocas nesse verão. Segundo a Câmara de Dirigentes Lojistas do Rio, as vendas aumentaram 10% em relação ao mesmo período do ano passado. Mas, infelizmente, não dá para levar esse aparelho para todos os lugares, Na rua restam a sombra ou sorvete. O problema é a fila, que é no sol. Vale a pena ficar nesse sol para a fila de sorvete? Com certeza vale. Tá muito calor. Sorvete, água e sombra. Bom, já que não dá para mandar o calor para longe, podemos apelar para truques que minimizam as altas temperaturas. Aí vão algumas dicas. Use lençol de algodão para dormir. Na falta de ar-condicionado, use 2 ventiladores, um para refrescar, outro virado para a janela, para afastar o vento quente. Tire todos os aparelhos eletrônicos da tomada. Eles liberam calor mesmo desligados. Se puder esperar, pegue os ônibus com ar-condicionado. Segundo a prefeitura, 59% da frota é climatizada. Muita gente reclama, mas quem não é daqui até que gosta. Este russo disse que está se sentindo muito bem. O argentino é só elogios para o Rio. É isso que tem Rio, é fantástico, não? Cidade maravilhosa, não? Calorenta. Calorenta, sim. Cheia de encantos mil. O verão só termina no dia 20 de março, mas os cariocas da Gema sabem direitinho arranjar maneiras agradáveis de se refrescar. E nesse calor, qual é a alimentação mais adequada? O que fazer para evitar a desidratação? Aqui no estúdio eu recebi a nutricionista Raquel Tomás, que deu algumas orientações ao carioca. Raquel, muito obrigada pela presença. Eu queria começar perguntando por que no verão a gente precisa se alimentar melhor e de uma forma mais saudável. Então, no verão a gente precisa muito estar atento a essa questão da hidratação, principalmente, através do consumo adequado de água e também de alimentos que na sua composição também tem um teor interessante de água, principalmente as verduras, os legumes, as frutas, eles também ajudam nessa quantidade de ingestão de água interessante para você manter a sua hidratação, muito porque a gente tem uma perda aumentada, por conta da transpiração, que é um mecanismo natural do nosso organismo para manter a temperatura
corpórea, né, dentro do padrão ideal. Agora, você acabou de falar com relação à quantidade de líquido ingerida. Existe uma quantidade ideal para ser consumido de líquido ao longo do dia, sim, nesse período do ano? Sim, existe sim. Na verdade, existe como se fosse um norte, né, que as pessoas geralmente falam dos 2 litros de água ao dia. 2 litros de água ao dia. Mas, na verdade, existe uma recomendação que é mais específica, que é de 35 ml para cada quilo do seu peso. Então, imaginando que uma pessoa de 60 quilos tenha que multiplicar 60 por 35 ml. Então, ela vai ter aproximadamente 2 litros e 100 de água. Então, uma coisa mais específica do que realmente só aqueles 2 litros de água que a gente ouve falar. Agora, Raquel, a gente acabou de falar de líquidos. Agora, com relação à alimentação, além de legumes e verduras, existe alguma alimentação mais adequada para essa estação do ano? Então, uma alimentação mais leve mesmo, como a gente mencionou, né, principalmente com os vegetais, né, que vão ter também esse teor de água para ajudar a gente a conseguir chegar nessa meta, né, da recomendação diária. E também evitar, né, alimentos mais gordurosos, fritura, principalmente alimentos também com alto teor de sódio, então embutidos, porque isso também vai agravar mais essa questão da questão da sede mesmo. Então, isso vai te levar a ter que beber mais, consumir mais água, além dessa recomendação que já é alta, né? Então, isso seria o ideal. E as doenças com relação à origem alimentar, que aumentam nessa época do ano? Sim, isso é muito comum, principalmente os alimentos que têm uma deterioração maior por conta da temperatura, né? Então, sempre ter um cuidado ao se alimentar na rua, né? Principalmente com comidas cruas ou comidas assim, maionese, enfim, coisas que estão expostas há muito tempo e que você não saiba muito bem a precedência, né? Então, é importante também ter esse cuidado, porque se você tiver uma doença resultante dessa intoxicação ou infecção alimentar, isso também vai agravar, porque uma das consequências é a desidratação, né, diarreia, enfim. Então, temos que estar atentos à questão da alimentação, principalmente na rua. A gente costuma ouvir que as pessoas sentem menos fome. Isso é verdade mesmo? Por que isso acontece? Isso está muito relacionado com a questão da temperatura corporal, né? Porque por conta da produção, né, do suor, enfim, né, o teu organismo ele também está tentando ali o tempo inteiro se adaptar a essa temperatura que a gente está, né, muito alta. Então, esse processo é natural, você acaba tendo, né, mais enjoo, mais náuseas, enfim. E por isso que as pessoas acabam tendendo a consumir, né, mais coisas geladas ou, né, coisas não saladinhas, enfim, justamente porque o nosso organismo quer se preparar para esse processo todo e para reduzir a temperatura corpórea também. Raquel, para finalizar, a dica que você daria para as pessoas que estão querendo passar por essa estação do ano da forma mais saudável possível? Sim, lembrem-se então de manter a hidratação, né, aquela recomendação diária que a gente já sabe. Hoje em dia existem muitas facilidades também, até para lembrar de beber água, então aplicativos que você pode instalar no seu celular, saborizar a água. Algumas pessoas, né, às vezes não comentam que não gostam muito de beber água, né, não gostam do sabor, apesar de a gente saber que a água não tem um sabor, né, então, mas você pode colocar hortelã, canela, enfim, criar algumas alternativas que vão te ajudar nesse consumo também. Se alimentar de maneira consciente, né, então, né, sempre equilibrada e, né, evitar os excessos, como eu mencionei, de embutidos, coisas muito salgadas, enfim, e priorizar a comida de verdade, né, que é o mais natural possível. E só para a gente esclarecer, líquido que você quer dizer é sempre água. A gente nunca pode substituir a água ou água de coco, que não deixa de ser água, de repente por um suco. Você pode até substituir, mas lembrando que a água é o único que não vai ter nenhuma caloria, né? Então, você pode consumir o suco, mas lembrando que sempre vai ter ali uma caloria a mais, né? Então, eu gosto de dar o exemplo, por exemplo, do suco de laranja, que, né, quando você consome uma fruta, você geralmente consome uma laranja. Quando você vai fazer um suco de laranja, você coloca ali 4 laranjas, né? Então, você aumenta bastante aquela quantidade calórica. Então, se é uma pessoa que está buscando um emagrecimento, talvez consumir em excesso pode atrapalhar. Não é que ele não possa estar presente, ele é rico em nutrientes, ele pode aparecer ali em alguns momentos, sim. Mas lembrando que a água é o principal. E aí você pode compor com sucos, chá também pode ser uma opção, mas lembrando também que as ervas têm seus efeitos medicinais, então também não pode abusar muito, né? Geralmente ali no máximo até 3 xícaras ao dia, mas a maior parte que seja da água mesmo. Muito obrigada pela presença, Raquel. Obrigada, eu que agradeço. E o Câmara Rio Notícias fica por aqui. Obrigada pela companhia. Amanhã a gente se vê.